Fala galera, boa tarde a todos, mais um prazer enorme estar com vocês aqui. Hoje na nossa aula de bioquímica, mais uma aula de bioquímica, nós vamos falar um pouco sobre biossíntese do colesterol e das lipoproteínas, né, falando alguns tipos de lipoproteínas, suas funções e quais as suas importâncias para o nosso organismo. Então meu nome é Adam da Aguiar e nós vamos fazer agora um pouquinho sobre o colesterol. Bem, o colesterol hoje ele é o lipídio de maior publicidade, né, de maior marketing, uma vez que ele está relacionado ao aumento no risco de doenças cardiovasculares, né, como o LDL, por exemplo, que a gente vai abordar mais para frente. É sempre importante destacar que o colesterol ele não é necessariamente preciso, né, que esteja na nossa dieta, porque praticamente todas as células do nosso organismo são capazes de sintetizar o colesterol. Ele tem inúmeras importâncias, inúmeras funções, conforme a gente vai falar, então praticamente todas as células conseguem sintetizá-lo. As células utilizam precursores simples para a produção desse colesterol. E o colesterol é uma molécula de 27 carbonos, né, derivadas do acetato, o acetato ou acetil-CoA, né, que apresenta na sua estrutura 2 carbonos, vai ser a molécula precursora básica para o colesterol. E essa biossíntese, né, essa síntese endógena, ela acaba sendo realizada através de 4 etapas simples que a gente vai falar a partir de agora. Então, a primeira etapa corresponde à condensação de 3 acetatos, cada acetato com 2 carbonos, formando então uma molécula de mevalonato de 6 carbonos. Esse mevalonato ele acaba sendo convertido em isoprenos ativados que vão reagir entre si e através dessa polimerização de 6 isoprenos com 5 carbonos nós vamos ter a síntese de um esqueleto linear, né, correspondendo a 30 carbonos. Numa quarta etapa, então, nós vamos ter uma ciclização do esqualeno, que corresponde a uma molécula de 4 anéis, né, do núcleo esteroide. E nós vamos ter algumas mudanças adicionais posteriores, que são oxidações, remoções, migrações de grupo metil, para que tenhamos no final a formação do nosso colesterol. Eu falei um pouquinho rápido aqui, porque a gente vai estudar cada etapa separadamente. Então, uma visão geral. Nós temos então aqui 3 acetatos que vão, né, reagir, produzindo uma molécula de 6 carbonos, que é o mevalonato. O mevalonato ele vai ser utilizado para a produção dos isoprenos ativados, que vão reagir, formando a molécula de esqualeno. Essa molécula de esqualeno ela vai acabar sofrendo a ação de ciclases, vai haver o fechamento desses anéis para a produção do colesterol, da molécula de colesterol. Então, agora analisando as etapas isoladamente, nós temos aqui, então, 2 acetil-CoAs. Esses 2 acetil-CoAs eles vão reagir formando acetoacetil-CoA, uma molécula composta por 4 carbonos. Tendo a participação de mais um acetil-CoA, nós vamos ter a HMG-CoA, essa molécula grande aqui, e depois do HMG-CoA vai sofrer a ação da HMG-CoA redutase, formando o mevalonato, composto por 6 carbonos. Coisas importantes de lembrar aqui, que até o HMG-CoA, essas reações já são conhecidas, né, em virtude da similaridade com as reações para a formação de corpos cetônicos, correspondem aos mesmos compostos, né, chegando ao HMG-CoA. A partir daqui, nos corpos cetônicos, é o HMG-CoA que vai dar origem a acetoacetato, dibeta-hidroxibutirato e acetona. Aqui nós temos a participação da HMG-CoA redutase, que vai desviar esse composto para a produção do mevalonato e para a biossíntese do colesterol. Outro detalhe importante, lembrar que tem consumo de 2 NADPHs, 2 elétrons, então acaba sendo uma reação que envolve gasto de energia para ser produzida. Aqui é importante lembrar também que a HMG-CoA sintase ela é diferente da HMG-CoA sintase do corpos cetônicos. Lá é mitocondrial e aqui ela é citossólica, tá? Então, destaque para ela. Numa segunda etapa, então, nós vamos ter o mevalonato. Ele vai sofrer a adição de compostos de fósforo, né, fosfatados, fornecidos pelo ATP. Então, nós vamos ter a participação de 3 moléculas da ATP, formando um intermediário, e desse intermediário nós vamos ter a formação dos isoprenos ativados. O primeiro isopreno é o delta-3 isopentenil pirofosfato, que está aqui. Ele vai sofrer uma segunda reação formando esse outro isopreno ativado.
que vai acontecer com esses isoprenos? Vamos ver. Então aqui nós vamos ter a reação desses dois isoprenos ativados, formando alguns compostos intermediários que não necessariamente precisam ser bem estudados, assim, ele não tem muita função aqui na nossa aula, né, a princípio. Mas é importante lembrar que esses intermediários vão propiciar a formação então do esqualeno com a utilização novamente de NADPH. Então mais um pouco de gasto energético aqui, né? Então o esqualeno já é a molécula praticamente precursora do colesterol. Por que esqualeno, gente? Até coloquei uma brincadeira aqui. Porque o tubarão apresenta como gênero, né, o gênero Squalus. Então eles descobriram o esqualeno analisando enzimas do fígado do tubarão. Então eles colocaram assim, vamos colocar o nome do tubarão, o nome específico, né, que é Squalus, o gênero, e acabou ficando o esqualeno, tá? Então só uma curiosidade para vocês. Então o esqualeno, ele vai sofrer ação novamente de várias enzimas, utilizando mais NAD, e essas enzimas nós temos as ciclases, que vão converter então o esqualeno até o lanosterol. O lanosterol já está sofrendo a ação das ciclases, então já está com seus anéis fechadinhos aqui. Esse lanosterol ele vai sofrer mais cerca de 20 reações químicas, gente, bioquímicas, produzindo o colesterol final. Então é assim que é produzido o colesterol, analisando 4 etapas separadamente. Então, o destino do colesterol, gente, quais seriam? Se estiver relacionado com a síntese hepática, a gente vai poder produzir através do colesterol a bile. Né? A bile ela é estocada na vesícula biliar, corresponde ao nosso detergente biológico, fazendo emulsão daquelas gorduras, convertendo as em células mistas para que sejam absorvidas. Nós também podemos formar colesterol biliar e ésteres de colesterila. Éster de colesterila nada mais é do que colesterol numa forma especial de transporte, né, gente? Sofre a ação daquela enzima ACAT e acaba sendo convertida em éster de colesterila. Pode ser convertida também em hormônios esteroides na adrenal e também tem relação com o metabolismo da vitamina D no rim, formando calcitriol, gente. Então, transporte de colesterol, como que se dá? Essa talvez seja a imagem mais importante dessa aula, né, de entender como que ocorre o transporte do colesterol e das lipoproteínas no nosso organismo. Vamos começar aqui pela via exógena, gente, que corresponde à parte de absorção da gordura que nós adquirimos na alimentação, e depois nós vamos ter a síntese endógena pelo fígado, né, na outra via. Então, quando nós temos uma dieta normolipídica, digamos assim, nós vamos absorver esses lipídios, convertê-los a TAG, né, fundi-los com apoproteínas, formando as lipoproteínas. Essas primeiras lipoproteínas são os quilomicrons. Né? Os quilomicrons são lipoproteínas, então, de mais baixa densidade, né, mais baixa que os VLDLs, inclusive, então são partículas grandes, e que vão transportar esses tags de colesterol via sistema linfático, vão atingir a circulação via via subclávia esquerda, e adquirindo a circulação, eles vão distribuir esse material lipídico para outras células do sangue. Distribuindo, ele vai perder esse material lipídico, sendo convertido em remanescentes de quilomicrons, que vão voltar para o fígado, e o resto de colesterol e de lipídios que tenham dentro dele vão ser reaproveitados pelo fígado. Ok. A segunda parte, na verdade, quando nós temos uma dieta rica em carboidratos, o fígado pode converter esses carboidratos em lipídios. E também, se estiverem lipídios em excesso, ele acaba juntando esses lipídios em outras partículas, gente, que são de muito baixa densidade, que são os VLDLs. Os VLDLs, então, vão transportar esse material lipídico via corrente sanguínea para as outras células. Quando ele perde parte do seu material lipídico, ele se converte no IDL, que seria lipoproteínas de densidade intermediária. Esse IDL continua doando o material lipídico, sendo convertido em LDL, gente. LDL, lipoproteína de baixa densidade. E o LDL continua distribuindo seu material lipídico tanto para células quanto para macrófagos. Os macrófagos incorporam esses lipídios, transformando em células espumosas. E esse LDL, depois de doar, ele vai se tornar LDL remanescente, voltando para o fígado, onde ele vai ser reaproveitado. Seu material que ainda estiver dentro dele vai ser reaproveitado. Então essa corresponde à via endógena. Existe também uma coisa chamada transporte reverso do colesterol, que é executado pela essa lipoproteína espetacular, que é o HDL,
considerado como colesterol bom. O LDL é o ruim, né, teoricamente, entre aspas, e o HDL é o bom. O que o HDL faz? Ele passa coletando o colesterol que esteja na circulação sanguínea, inclusive retirando do LDL esse colesterol, fazendo com que o LDL remanescente ele volte para o fígado, e ele acaba retirando então esse colesterol em excesso dessas partículas do sangue, levando novamente para o fígado. Então ele faz essa retirada de colesterol a mais, diminuindo assim o risco cardiovascular do paciente. Então por isso que se considera o HDL como um colesterol bom e o LDL como um colesterol ruim. Então basicamente é assim que funciona. Lembrando que o HDL ele é reconhecido então pelos receptores SRBI, né, aqui do fígado, só é importante destacar, e cada lipoproteína possui as apoproteínas sobre sua superfície que vão funcionar como reconhecimento intercelular, permitindo a interação com as células e a retirada do seu material lipídico para dentro das células. Então aqui eu coloquei uma tabela só para destacar algumas das apoproteínas importantes de reconhecimento, como por exemplo a ApoB48, que ela é exclusiva dos quilomicrons, a ApoB100, que é do LDL, né? A ApoA1, que é do HDL. Só é importante lembrar dessas apoproteínas na função de reconhecimento intercelular. Como que ocorre a captação do colesterol? Vamos dar uma olhadinha. Então eu tenho aqui o LDL ele acaba sendo reconhecido pelas células a partir da sua ApoB100. Então o ApoB100 ela é identificada pelos receptores de LDL presentes nas células. Esse receptor, juntamente com o LDL, sofrem uma invaginação, né? Eles são endocitados. Sendo endocitados, os receptores eles voltam para a superfície da célula para serem reaproveitados. E essa lipoproteína aqui vai ser degradada com a ativação de lisossomos, com a fusão de lisossomos, liberando ácidos graxos, colesterol, que a minha célula vai usar. Importante destacar que os receptores, então, eles são produzidos via retículo endoplasmático, via Golgi, mandado até a membrana. E chega uma hora que esses receptores eles vão ser degradados, né? A partir de um certo tempo de uso, eles vão ser degradados, conforme a gente vai comentar depois. Na hipercolesterolemia familiar, uma doença genética em que os indivíduos não conseguem produzir os receptores de LDL, o que vai acontecer? A célula não vai conseguir, então, capturar esse LDL do sangue, fazendo com que essas pessoas tenham uma grande quantidade de LDL no sangue, porque a célula não consegue puxar esse LDL. Então, esses indivíduos têm um risco cardiovascular altíssimo devido a essa maior presença de LDL no sangue. Existe um novo medicamento também, eu queria fazer esse parênteses aqui, que algumas pessoas acabaram me perguntando, né? Que são os inibidores de PCSK9. Conforme eu falei, esses receptores eles podem ser, às vezes, degradados conforme o seu tempo de uso. Então, a PCSK9 corresponde a uma proteína que se liga ao receptor, marcando esse receptor para que seja degradado. Então, se eu tenho um inibidor dessa proteína, esse receptor ele não vai ser marcado e ele não vai ser degradado. Então, esse receptor ele vai permanecer por mais tempo na superfície da minha célula, fazendo com que eu tenha a retirada maior, por mais tempo, desse colesterol sanguíneo para dentro da célula. Então, ele acaba reduzindo o colesterol sanguíneo em virtude da maior ação dos receptores de LDL. Beleza, gente? Só fazendo esse parênteses que é importante. Ali um destaque para o receptor do LDL. Então o HDL é uma lipoproteína que se origina no fígado, no intestino delgado. Ele é repleto de proteínas em sua constituição, praticamente não apresenta colesterol e nenhum éster de colesterila. A sua apoproteína então é a ApoA1, né, a principal. Possui uma enzima chamada LCAT, que acaba convertendo os lipídios de quilomicron e do VLDL, transformando-os em éster de colesterila e armazenando dentro do HDL, então fazendo essa retirada de colesterol do sangue. O HDL então ele vai se tornando, ele sai de uma forma de disco para uma forma de HDL esférico, então ele vai engordando, entre aspas, né, com a quantidade de colesterol que vai entrando dentro do HDL. Esse HDL é captado no fígado então pelos receptores SRB1 e eles são responsáveis então pelo transporte reverso do colesterol, conforme eu já expliquei, né?
aqui novamente, na imagem, só para mostrar o HDL novamente. Então, como que ocorre a regulação da síntese do colesterol? Nós temos uma a curto prazo e uma a longo prazo. A curto prazo, né, o Leninger considera como a ação dos hormônios insulina e glucagon. Então, quando nós temos a síntese do colesterol, nós temos o acetil-CoA se convertendo em HMG-CoA, em mevalonato e em colesterol. Quando eu tenho uma alimentação, por exemplo, eu tenho a liberação de insulina, então eu vou ter energia suficiente para produzir o colesterol. Então a insulina acaba funcionando como um ativador alostérico da HMG-CoA redutase, permitindo que eu tenha a produção, a biossíntese do meu colesterol, porque eu tenho energia para conseguir fazer isso. Em situações de catabolismo, por exemplo, o glucagon, o hormônio catabólico, está sinalizando que eu estou precisando de energia. Então eu vou parar a síntese endógena e economizar energia então para os meus processos catabólicos. Né? Eu preciso de energia, liberar energia. Então eu não tenho como ficar gastando energia para a produção do colesterol. Então o glucagon, que é o hormônio catabólico, vai fazer uma inibição alostérica sobre a enzima HMG-CoA redutase. Gente, importante lembrar isso. Nós temos também uma regulação a longo prazo, que na verdade é bem interessante, que é o sistema CEREB-P, né, e o sistema SCAP. Então eu vou bem devagar aqui, porque é uma parte meio complicadinha, mas a gente vai entender juntos essa parte de regulação. Então quando eu tenho altos níveis de colesterol, nós temos esse complexo INSIG, SCAP e CEREB-P, tudo juntinho aqui na membrana do retículo endoplasmático. Então eles são sintetizados assim, e eles permanecem no retículo quando eu tenho colesterol dentro da minha célula. Quando o colesterol ele começa a baixar, o que vai acontecer? Vai haver então a migração desse complexo SCAP-CEREB para o complexo de Golgi. O INSIG vai acabar sendo marcado via ubiquitina para degradação. Então eu tenho a liberação desse complexo SCAP-CEREB, que vão até o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, nós vamos ter enzimas, proteases, que vão clivar o CEREB-P em um pequeno fragmento. Esse pequeno fragmento ele vai conseguir entrar no núcleo e vai funcionar como um fator de transcrição nuclear. Ele vai sinalizar para o núcleo que ele precisa do gene de biossíntese de colesterol. Então aqui, na verdade, eu vou começar a produzir, por exemplo, HMG-CoA redutase, que é uma enzima responsável pela biossíntese de colesterol. Eu vou começar a sintetizar receptores para capturar também colesterol que esteja no meu sangue. Então eu estou precisando do colesterol, porque os níveis de colesterol dentro da minha célula baixaram. Então é assim que funciona, na verdade, essa sinalização via sistema SCAP, CEREB, INSIG, sempre lembrando que INSIG e o SCAP, eles acabam funcionando como sensores do esterol, conforme eu coloquei aqui. Então, baixando o nível de colesterol, esse sistema ele é ativado para a liberação de um fragmento do CERB-P, para que ele possa entrar no núcleo e sintetizar tudo aquilo que eu preciso, toda aquela maquinaria necessária para a biossíntese do colesterol. Beleza, gente? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas pela figura eu acho que fica mais fácil. Importante lembrar que na hipercolesterolemia familiar, a síntese endógena ela continua, porque como eu não consigo capturar por falta de receptor o colesterol sanguíneo, a célula vai entender que está faltando colesterol e vai começar a produzir colesterol e vai exportar, agravando ainda mais a situação do paciente com hipercolesterolemia familiar. Então, uma situação clínica bem grave. Belezada. E o Kiko, né? E o que eu tenho a ver com isso, na verdade? É uma das perguntas que o pessoal se faz. Por estudar bioquímica, às vezes não consegue ver a aplicação do estudo da bioquímica, então, né, no seu dia a dia. Mas tudo isso a gente estudou, por exemplo, para entender uma das doenças que mais são letais hoje, né, no mundo, nessa pandemia de obesidade e diabetes, né, que é a doença aterosclerótica. Então, o que acontece na doença aterosclerótica? O que a gente precisa entender disso, né, juntando todo o conhecimento agora que a gente adquiriu, né, com o colesterol. Então, quando nós temos a nossa artéria, gente, a artéria é praticamente impermeável a qualquer passada de lipoproteína para o espaço subendotelial. Então, as lipoproteínas vão passar pela artéria e não vão entrar na região subendotelial. Quando eu tenho fatores
predisponentes, como por exemplo hipertensão, diabetes. Isso pode fazer com que eu tenha alterações nas paredes das artérias e esses lipídios, como o LDL, que são circulantes, eles vão começar a entrar então no espaço subendotelial. Mas essa lipoproteína não pode ficar ali. Ela é vista como um agente agressor pelo nosso sistema imune. Então as lipoproteínas, elas começam a ser oxidadas também pela presença de radicais livres, né? Esse LDL ele vai sendo oxidado. E os macrófagos, que são transformados então, os monócitos são transformados em macrófagos, entrando no espaço subendotelial. Quando o macrófago ele começa a encontrar esse LDL que está ali semi-oxidado, ele começa a fagocitar esse LDL. Então o macrófago ele começa a se transformar numa célula espumosa, então uma célula repleta de lipídios, repleta de colesterol, de LDL. Sempre importante lembrar que essa entrada ela continua, né, dentro desse espaço subendotelial e os macrófagos acabam chamando outras células inflamatórias através de mediadores químicos, como por exemplo citocinas, e essas citocinas vão atrair outras células inflamatórias que vão fagocitar mais lipídio, que vão chamar mais macrófago, que vão fagocitar mais lipídio. Então nós temos um ciclo vicioso, nós temos um processo inflamatório se instalando na parede da artéria. Então nós temos aqui uma célula espumosa, então repleta de gordura, produzindo citocinas, interleucinas, mediadores inflamatórios, que vão chamar outras células. Tá, mas o que isso acarreta? Isso acarreta que vai haver uma diminuição na luz do meu vaso. Essa placa aqui é uma placa inflamada, uma placa inflamatória. Então, com o tempo, essa placa ela pode ir aumentando de tamanho e obstruindo esse vaso. Então, se nós formos pensar numa artéria coronária, por exemplo, aqui, vai ter uma obstrução da artéria coronária, levando o paciente a um infarto agudo do miocárdio. Placas instáveis, né, podem soltar, e essa placa soltando, ela pode, por exemplo, pegar um vaso do sistema nervoso central, do cérebro, formando um AVC isquêmico. Então, toda essa fisiologia, essa fisiopatologia da biossíntese do colesterol, culminando aqui no processo aterosclerótico, nos mostra, né, a verdadeira importância de a gente estudar esse assunto, né, da parte de risco mesmo, da formação de aterosclerose nesses pacientes devido ao colesterol, né, a passagem do colesterol para o espaço subendotelial. Aqui só lembrando, gente, que nós temos a estatina, né? As estatinas elas ajudam esses pacientes com alto risco cardiovascular, inibindo a síntese endógena do colesterol. Então a célula vai entender que está faltando colesterol dentro da célula e vai acabar puxando da circulação, diminuindo a quantidade de colesterol no sistema sanguíneo, né? Diminuindo o risco também cardiovascular desse paciente. Tá, gente? Então só fazendo uma fusão de tudo que a gente viu aqui na aula com uma aplicação prática agora. Bem, gente, é isso aí que eu queria falar hoje com vocês. Continuem vendo nossos vídeos, curtindo nossos vídeos, se inscrevam no canal que a gente vai sempre estar atualizando nossas informações, nossas aulas aqui. E espero sinceramente que essa aula ajude vocês a estudarem, né? Para que vocês consigam passar aí nas provas que vocês vão fazer nos cursos que vocês fazem. Beleza, gente? Então, um abração para vocês, muito obrigado, até a próxima.